explodiu uma outra grande bomba para os lados da gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves dentro do Corinthians. Paredão Hugo Souza garantiu que voltará a tempo dos compromissos com a seleção brasileira para estar no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E o Corinthians, por incrível que pareça, iniciou os trabalhos visando o derby de domingo na Neoquímica Arena, no estádio do Atlético Paranaense. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a continuação da preparação do Corinthians para o derby de domingo na Neoquímica Arena. O Corinthians entrou em campo pela última vez na noite da última quarta-feira, dia 27, e vencemos o Atlético Paranaense por 1-0, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Uma vitória muito importante, a segunda vitória consecutiva do Timão, que já estava há 6 jogos, mais de um mês sem vencer. Uma vitória foi pelo Campeonato Brasileiro diante do Vasco e a outra diante do Atlético Paranaense. Vamos para o jogo do dia 10, que vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil com a vantagem e claro que acaba trazendo um certo alívio para nós torcedores, jogadores, comissão técnica. Um Corinthians que começa a dar sinais de recuperação. Ontem, dia 28, o Corinthians retornou no período da tarde, embarque rumo à capital. Os atletas chegaram no início da noite de ontem, e ontem não aconteceram trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, mas uma informação que eu vou passar para vocês, que os atletas que atuaram por menos de 45 minutos contra a equipe do Atlético Paranaense fizeram trabalhos no gramado mesmo da Liga Arena. Então já iniciou os trabalhos visando o clássico, o derby de domingo. Domingo teremos Corinthians e Palmeiras. Hoje, os jogadores vão se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava. E aí, no caso, o Dorival terá hoje e amanhã para preparar a equipe para esse clássico importantíssimo de domingo contra o arquirrival. A minha opinião quanto ao Corinthians ter feito trabalhos na Liga Arena é a seguinte. Bom, primeiramente foi uma logística que foi montada, preparada antes, e eu considero a forma correta. É isso mesmo, quanto mais você trabalha, mais os resultados aparecem. Então, mediante ao horário do voo, que foi na tarde de ontem, a chegada na capital, os jogadores, cada um se deslocando para as suas residências, e hoje os atletas treinarem no CT Dr. Joaquim Grava, então hoje vai ser, no caso, a continuação da preparação. Absolutamente que hoje serão trabalhos mais completos, com os jogadores no centro de treinamentos. Absolutamente que os trabalhos que aconteceram na Liga Arena não tem como fazer da mesma forma que são feitos dentro do nosso centro de treinamentos, mas absolutamente que foi muito importante já ter dado início aos trabalhos. Já era quase madrugada do dia 28, quando os jogadores ainda estavam treinando lá no estádio do Atlético Paranaense. Enfim, é um jogo difícil, é um jogo complicado. Temos vantagens contra eles nos últimos confrontos e absolutamente que será muito importante vencer domingo, porque, além, claro, de ser o maior rival, estaremos fazendo um jogo um dia antes do aniversário de 115 anos do Timão. E agora vamos falar sobre o paredão Hugo Souza, que garantiu que retornará a tempo para estar no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil do Timão contra o Atlético Paranaense. O Hugo Souza está convocado para os 2 próximos compromissos da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti, desde que assumiu o comando técnico da seleção brasileira, está convocando o Hugo Souza. Em todas as convocações do Ancelotti, o Hugo Souza apareceu. E mais uma vez, como eu disse, o Hugo Souza é presença garantida nos 2 próximos jogos contra Chile e Bolívia. E acabou, no caso, trazendo
preocupações essa convocação do Hugo. Por quê? O jogo da seleção brasileira acontece no dia 9 contra a Bolívia, o último compromisso, às 20h30 na Bolívia. O jogo da volta contra o Atlético Paranaense acontece no dia 10 na Neoquímica Arena às 21h30. E absolutamente que isso acabou gerando uma grande preocupação entre nós torcedores, comissão técnica, diretoria. Inclusive eu fiz um vídeo falando para vocês ontem, dia 28, sobre essa preocupação, mas o Hugo fez questão de tranquilizar a todos, dizendo que vai ser feito um planejamento que eu já havia avisado a vocês para que ele esteja de volta a tempo. Vamos para as palavras dele. Quer estar em campo lá com a seleção e quer estar em campo no compromisso do Corinthians no jogo da volta contra o Atlético. Acho que o torcedor pode ficar tranquilo, porque eu vou estar em campo no próximo jogo, da forma que tiver que ser, do jeito que tiver que ser. Mesmo que eu atue lá ou não, eu vou estar em campo no próximo jogo. Tenho certeza que tanto a CBF quanto o Corinthians vão encontrar a melhor logística para que eu chegue inteiro para a partida. E eu estou muito tranquilo em relação a isso. Tudo que tiver de ser feito, eles vão fazer e eu vou estar em campo de novo. Então, palavras do Hugo Souza afirmando que estará nesse jogo, no jogo da volta da quarta de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A minha opinião quanto a essas palavras do Hugo Souza é a seguinte: absolutamente que traz tranquilidade, mas absolutamente que também tudo terá que ser planejado da melhor forma possível. Para vocês terem uma ideia, quando o jogo da volta contra o Atlético Paranaense estava marcado para o dia 11, 2 dias depois do compromisso da seleção, já haviam preocupações sobre o retorno do Hugo. Estamos falando de uma viagem que dura cerca de 7 horas, Bolívia ao Brasil, mas terá que ser feita uma logística para que realmente não aconteça nenhum problema e o Hugo possa estar, não somente estar, mas também estar inteiro. Eu até comentei com vocês que não é questão de desconfianças do Felipe Longo. Felipe Longo é um baita de um goleiro. Quando precisar dele, eu acredito que ele dará conta do recado, ele que é o reserva imediato do Hugo, mas eu não vejo como uma forma natural do Felipe Longo fazer a estreia em um jogo de volta de quartas de final de Copa do Brasil. Eu sinceramente acredito que o melhor mesmo é dar um jeito, fazer uma logística muito bem planejada para que o Hugo esteja de volta a tempo. Eu acredito que ele estará, mas é como eu disse, o Hugo tranquilizou, mas claro que essa logística terá que ser muito bem feita para que não aconteçam imprevistos. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre outra grande bomba que explodiu para os lados da gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Há algum tempo nós estamos acompanhando o Ministério Público partindo para cima, buscando gastos irregulares no cartão corporativo do Corinthians. As 3 últimas gestões estão sendo analisadas, a gestão do André Sanches, o André Sanches que já confirmou que fez mesmo gastos irregulares na casa de R$9 mil, reembolsou com juros e correção R$15 mil aos cofres do Timão, mas sabemos que isso não resolve. A gestão do Duílio também está sendo averiguada e a gestão Augusto Melo. O Ministério Público já pediu a quebra do sigilo do cartão do Corinthians. O presidente Osmar Stabile concordou com isso, mas ele afirmou que só vai entregar documentos após falar com o conselho. Então o Ministério Público tem buscado encontrar gastos irregulares no cartão corporativo do Corinthians. Além disso, notas fiscais, supostas notas frias também estão sendo averiguadas. Tivemos há algumas semanas alguns detalhes envolvendo o Oliveira Supermercado, que afirmou que forneceu mais de R$30 mil em marmita ao Corinthians, mas fazendo essas marmitas em um fogão comum, fogão doméstico de 6 bocas. E claro que o Ministério Público tratou os depoimentos dos responsáveis pelo local como inconsistentes. Além disso, ontem, dia 20
8 de agosto de 2025, o jornalista Pedro Ramiro atualizou uma outra grande bomba envolvendo a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Vamos lá, dessa vez veio à tona uma nota fiscal de R$ 9.000 que o Ministério Público recebeu a resposta do dono da oficina mecânica responsável por essa nota de 9.000, que teve uma suposta manutenção de um veículo. Vamos para a resposta do dono da oficina. Foi emitida a nota fiscal sob numeração 004026, mas por ser um cliente novo, o serviço só seria realizado após o pagamento antecipado. O valor não foi pago e, portanto, nenhum serviço foi executado. O detalhe disso tudo é que, segundo uma matéria publicada pelo GE, esse mesmo valor aparece no relatório oficial de gastos do Corinthians como gasto reembolsado, com recibos emitidos entre 26/9 e 31/10 de 2023. Aí a principal pergunta que vem é: como pode um serviço não realizado constar como gasto reembolsado? Então, é o Ministério Público buscando cada vez mais situações de que o Corinthians foi prejudicado. Vai chegar um momento em que as pessoas responsáveis pelo financeiro da gestão do Duílio terá que se explicar, e o próprio ex-presidente também chegará um momento que terá que dar explicações. Então ele, como era o mandatário principal, absolutamente que as coisas acabam explodindo para os lados dele, e é o Ministério Público que segue firme, segue buscando irregularidades dentro do timão. Então, uma outra grande bomba explodiu para os lados da gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. A minha opinião quanto a essa nova grande bomba que explodiu para os lados da gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves é a seguinte: absolutamente que o nome dele surge, primeiro porque ele era o mandatário principal. Agora vamos analisar os detalhes. Na parte dos cartões, é isso mesmo, tem que quebrar o sigilo de tudo, é o que eu já vinha falando para vocês. Ao meu ponto de vista, tem que investigar tudo. Claro que, primeiramente, o Ministério Público está focando nas 3 últimas gestões, André Sanches, o Duílio e o Augusto Melo. Então tem mesmo que partir para cima, tem que ter quebra de sigilo e tem que analisar tudo. Eu falei para vocês já várias vezes, tem que ser feita uma auditoria completa. Agora, falando dessa nota em si, como que pode? Como que explica isso? Isso é muito grave. O dono da oficina revelou que não houve serviço nenhum. Isso é muito fácil descobrir. Tem que seguir os passos, um de cada vez. Primeiro, vai até o financeiro, pega o arquivo, pega a nota, quem assinou, quem foi até a oficina, qual carro que era carro do clube, era carro particular de alguém, quem que esteve ou quais as pessoas estiveram envolvidas nisso. Isso é grave demais. Tem que ser feita também as análises dentro do próprio clube, por que não? Quem está lá dentro já começa a correr atrás disso, já começa a investigar. Por quê? Porque isso é muito grave. Vejam o ponto que as coisas estão chegando. Gastos irregulares no cartão, produtos sendo comprados para si. Agora, esse detalhe dessa nota fiscal, como que vai explicar isso? Como que as pessoas vão explicar isso? E eu vou falar uma coisa para vocês. Esses detalhes de gastos de cartões, supostas notas frias, essas bombas que estão surgindo, porque é uma pior que a outra, é uma mais grave do que a outra. Quando surge uma, você, poxa, que coisa grave, o que estão fazendo com o nosso Corinthians? Até surgir a próxima. É inacreditável o que aconteceu. Tudo isso que está surgindo, podem anotar, porque o Ministério Público está partindo para cima e é apenas o começo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do Corinthians já ter treinado no estádio do Atlético Paranaense antes do retorno para o CT Dr. Joaquim Grava. E quanto Hugo Souza,
garantindo que estará no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Vocês acham que realmente Corinthians e CBF vão conseguir fazer uma logística para que isso aconteça? E quanto a essa outra grande bomba que explodiu para os lados da gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. O que vocês pensam em relação a tudo isso? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!